Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 15 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Hoje nós temos aqui o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo de 27 a 35. Eu gostaria de dividir esse Evangelho em 2 pontos de reflexão que me chamou bastante atenção. Primeiro, Jesus faz uma enquete perguntando quem ele é. E isso precisa ficar claro para cada um de nós, meus amigos. Nós precisamos responder: quem é Jesus para mim? Porque Jesus faz uma enquete e perguntam, né? Que dizem os homens que eu sou? Qual é a opinião geral? E nenhuma dessas opiniões gerais expressava de fato quem era Jesus. O único que respondeu corretamente, assim mesmo depois que Jesus, ele se vira para os íntimos e ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? Quem responde é Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Lá no Evangelho de São Mateus nós temos ainda uma sequência que São Marcos aqui omite, que Jesus entrega as chaves, mas não é o caso aqui hoje da nossa meditação. Primeiro é nós termos bem claro quem é Jesus. Nós precisamos responder essa pergunta para nós e precisamos responder essa pergunta para o mundo. Porque para alguns Jesus é um guru, é um curandeiro, é uma pessoa boa, foi um grande homem, foi um grande profeta, etc. São tantas as ideias a respeito de Jesus, e por causa de ideias erradas a respeito da pessoa do Salvador, se comete os maiores erros. Por exemplo, o erro do dogma da maternidade divina. Não, Maria não é mãe de Deus, é mãe do Jesus homem. Ora, o Jesus homem não é o Jesus Deus? Então, por não saber quem é Jesus, que ele é uma pessoa, 2 naturezas, que através da união hipostática, a natureza humana está tão unida à natureza divina e não misturada com ela, como nos ensina os concílios da igreja, especialmente o concílio de Nicéia, de Constantinopla, que explicam bem isso. Depois isso é reafirmado no concílio de Trento, também naquele concílio que fala a respeito do milagre da transubstanciação. Então, é não saber quem é Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Eu preciso responder para mim e para o mundo quem é Jesus. E claro, então esse é o primeiro momento. É reconhecer e saber quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, uma vez sabendo quem é Jesus, então Jesus ele dá a sua missão. Ele diz para que ele veio. E é aqui que as coisas se complicam, porque quando Jesus começa a narrar a paixão, a cruz, foi aí que Pedro pega Jesus à parte. E Pedro diz: não, Senhor, isso não vai te acontecer, que isso não te aconteça. É um pouco parecido com o que a gente vê no dia de hoje, né?
eu sou de Deus, mas isso não vai acontecer comigo. Isso vai acontecer lá com os pecadores. Não. A cruz é para todos. A palavra de Deus diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. São para todos nós. Todos nós. Então não existe essa de, é para um, não é... Não. Então Jesus começa então a revelar o projeto dele e o projeto dos seus seguidores, que é o caminho da cruz. O caminho da cruz. Jesus diz que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado. Jesus fala de rejeição, nenhum de nós quer ser rejeitado, mas a bem-aventurança evangélica diz que bem-aventurados e felizes sois vós quando vos caluniarem, rejeitarem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrai-vos. Parece absurdo isso, né? Alegrar com uma coisa dessa? Como vamos nos alegrar com isso? Como podemos nos alegrar com a cruz? Pois é o grande mistério de Deus. Jesus, então, a Pedro, que tinha sido inspirado pelo Espírito Santo a dizer, tu és o Messias, porque Jesus mesmo disse, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Ou seja, Pedro não conseguiria dizer quem é Jesus de verdade, a não ser se ele transcendesse. Isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui joga por terra todo o conhecimento naturalista de Cristo. Não dá para saber quem é Jesus, naturalmente. Não dá, não temos acesso, não tem como. Então, todo o naturalismo com relação às coisas que é de Deus, que são transcendentes e que são sobrenaturais, não dá, Com o naturalismo não dá. É por isso que nós precisamos, rejeitar toda essa ideia naturalista das coisas de Deus. As coisas de Deus, e engraçado que esses dias passados, próprio São Paulo disse numa das cartas, dos capítulos da primeira carta aos Coríntios, que o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. É natural ele é naturalista, ele é carnal, ele é materialista, ele é daqui, ele não consegue entender. É preciso transcender para compreender as coisas do Espírito. Isso aqui é maravilhoso. E é bom que fique claro para cada um de nós isso, que somente vamos entender. Mas um pouco depois, Pedro se deixa levar e ele volta a uma concepção humana, mundana da cruz, e Jesus faz uma repreensão muito dura nele. Vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas você pensa como os homens. Ou seja, Jesus diz que todo conceito deturpado, todo conceito naturalista, materialista, hedonista a respeito dele está fadado ao fracasso. E Jesus continua ainda hoje repreendendo tudo isso. E como termina o evangelho de hoje? Bom, o evangelho de hoje termina Jesus dizendo, depois que ele diz quem ele é, ele se mostra e mostra seu projeto, então ele estende o seu projeto para aqueles que querem segui-lo. Ele diz, se alguém me quer seguir, se, tem uma condição aqui, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse vai encontrar vida de verdade. Então Jesus aqui está revelando algo para a gente muito maravilhoso. Ele está dizendo o seguinte, que a vida de verdade, a vida verdadeira, ou a vida que preenche o ser humano, é se gastar pelo reino dele. É se gastar pelas coisas do alto. É se gastar pelo evangelho. Que vem de quebra perseguição, calúnia, espada, cruz, dor, incompreensão, ser deixado de lado e outras coisinhas mais. Tudo isso vem de prato cheio para aquele que abraça o evangelho de Cristo. Não tem como fugir disso. Se alguém quer me seguir, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la.
mas quem perde a sua vida vai encontrá-la. Jesus aqui, nesse trocadilho de palavras, ele nos coloca diante da vida verdadeira, diante daquilo que consegue preencher o nosso interior, daquilo que consegue preencher a nossa alma, irmãos. E a única coisa que consegue preencher a nossa alma é isso, é viver uma vida plena do Evangelho de Cristo, se gastando pelo reino, que aquilo, o mundo olha pra gente e diz, coitado, né? Só vive lá para as coisas de Deus, achando que nós somos infelizes. Não, nós também passeamos, não vivemos só disso, é claro, né? Mas viver se gastando pelo Evangelho de Cristo, perder a vida literalmente, como Dom Bosco fez, né? Dom Bosco consumiu a sua vida por causa de Jesus. Assim São Paulo fez, assim os grandes santos fizeram, São João da Cruz, São Paulo da Cruz, Santa Gema Galgani e tantos outros se gastaram pelo Evangelho de Cristo. Mas a recompensa que vem através disso é algo maravilhoso. Então Jesus diz, se alguém me quer seguir, você é livre. Mas se você quiser, Jesus dá o cartão de visita deles. Renuncie a si mesmo. Ou seja, nós vamos ter que combater a nós mesmos, uma luta ferrenha que durará até o nosso último suspiro e tomar a nossa cruz de cada dia. Que Deus possa te abençoar nesse domingo, te dê graça, te dê paz, sabedoria e que a gente possa gastar a nossa vida por Jesus e por seu santo Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.